Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre campo elétrico no que eu vou chamar de resumo geral, repetindo alguns aspectos qualitativos dito nos vídeos anteriores, mas também acrescentando alguns comentários quantitativos a respeito de como se calcula o campo elétrico. Começando a discussão com um pouco de história, a ideia de um corpo exercer força sobre o outro, sem que haja contato físico entre eles, é difícil de entender. De acordo com o cientista inglês Michael Faraday, no caso das forças entre cargas elétricas em repouso, o campo elétrico se estende por todo o espaço que envolve uma carga elétrica. Assim, esse campo passa a ser o meio de interação de duas cargas, ou de mais cargas, ok? Uma força de campo ela pode ser do tipo gravitacional, que tem origem no campo gravitacional, é um exemplo da força peso. Uma força pode ser elétrica e tem origem no campo elétrico de cargas elétricas, e é o foco da discussão desse vídeo, ou força magnética, que tem origem no campo magnético de alguns materiais. Uma carga elétrica é capaz de interagir com outra carga elétrica por meio de um campo elétrico. Esse esquema eu vou repetir ele em outros slides para deixar claro como que esse processo de interação acontece. Bom, começando de maneira bem simples, a força elétrica, ok? Não vai confundir com força elástica. Portanto, a força elétrica que atua na carga Q minúsculo, é essa força, deve-se ao campo criado pela carga Q maiúsculo. Então, essa carga cria um campo elétrico invisível na região em torno dela e faz surgir nessa carga essa força elétrica. O contrário também é verdadeiro. A força menos F, que é essa força, que atua na carga Q maiúsculo, deve-se ao campo criado pela carga Q minúsculo, ok? Então, essa carga cria um campo que faz surgir essa força nesta carga, ao passo que esta carga também cria o seu campo, que faz surgir nesta carga uma força que é oposta e de mesma intensidade à da outra. O campo elétrico é o transmissor de interações elétricas. Se houver um campo elétrico gerado por uma carga elétrica em determinada região, outra carga elétrica colocada nessa região fica sujeita a uma força elétrica. Essa carga, usada para testar a existência de um campo elétrico, é chamada de carga de prova, que é a carga Q minúsculo. Bom, vamos representar nesse esquema alguns exemplos de interação entre duas cargas através do campo elétrico. Então, carga Q maiúsculo, que vai gerar o campo elétrico, e a uma distância fixa, esse ponto P. Suponha que nesse ponto P se coloque uma carga de prova Q, ok? E, portanto, essa carga de prova fica submetida a uma força elétrica. Essa força obedece os critérios da lei de Coulomb. Perceba que essa força está com o seu sentido para a direita, nos dizendo que se essa carga está se afastando da outra, elas só podem ter o mesmo sinal, ok? Pois essa força é de repulsão. Perceba também que essa carga dá origem a uma força elétrica, e se essa carga ela for diferente, a força pode mudar a sua orientação e o seu módulo, como é o segundo caso. Vamos supor, então, que nós, no mesmo ponto P, colocamos agora uma distribuição de carga que é menos 2Q. Ora, perceba agora que essa nova distribuição de carga, menos 2Q, dá origem a uma outra força. Por ser negativa, a força aponta para a esquerda. E por ter um módulo maior, 2Q, a força elétrica também aumenta de módulo e é representado por um vetor de maior intensidade. Vamos para um outro exemplo. Sobre o ponto P, colocamos uma distribuição de carga 3Q positivo. Perceba que a força elétrica também aumentou
de valor, de módulo, ok? Mais carga, mais força. E perceba que essa força agora ela aponta para a direita, indicando que é uma força de repulsão. Mais um exemplo. Sobre o ponto P, colocamos uma distribuição de carga menos Q, uma carga negativa. Aparece uma força elétrica apontando para a esquerda, ok? Pois bem, no ponto P, é constante a razão força dividido por carga, ok? Razão quer dizer divisão. Então, a divisão da força pela carga vai dar sempre constante. Por definição, o vetor campo elétrico E no ponto P é dado por... Então, fica registrado aqui como você pode calcular o vetor campo elétrico. É a força elétrica em um determinado ponto dividido pela carga de prova, ok? Que está sentindo essa força. Mais detalhes. Não se esqueça que essa força é sempre medida em newtons e que a carga é medida em coulombs. Sabendo dessas duas unidades, você já sabe que esse campo elétrico ele só vai poder ser medido em newtons por coulombs, ou seja, força dividido por carga. Perceba que a unidade de medida, ela te conta do que é representado a grandeza. Força no numerador, carga no denominador, ok? Continuando, a partir da definição do vetor campo elétrico, temos que a força elétrica vai ser igual a carga de prova vezes o campo elétrico. Ou, representando em módulo, a força elétrica vai ser o módulo da carga vezes o campo. Perceba que nessa representação você tem as grandezas vetoriais, tanto do campo quanto da força, mas ao representar isso em módulo, você tem a força elétrica sem a representação vetorial, sem a setinha em cima da grandeza, ok? E também o campo elétrico, sem a setinha em cima. Isso é a representação do módulo de uma grandeza. É o seu valor numérico, sem se importar com sua direção e sentido. Se a carga Q, que é a carga de prova, for maior do que zero, ou seja, uma carga positiva, então a força elétrica e o campo elétrico terão a mesma direção e o mesmo sentido, conforme mostrado neste desenho. Carga de prova positiva, o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Estão colineares, ok? Um em cima do outro. Por outro lado, se a carga for negativa, Q menor do que zero, carga de prova negativa, vai acontecer da força elétrica. E o campo elétrico tem a mesma direção, mas o sentido é oposto, ok? Está representado aqui nesse desenho. Mesma direção, mas a força elétrica com sentido oposto ao do campo. Agora falando sobre as linhas de força. As linhas de força são linhas imaginárias que indicam a direção e o sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do espaço. Então, que fique claro, linha de força não é o campo, é uma representação imaginária para se saber quais são as características de direção, sentido e intensidade do campo elétrico. Em cada ponto do espaço, o vetor campo elétrico E é sempre tangente à linha de força e tem o mesmo sentido que ela. Então, aqui temos uma linha de força imaginária, uma linha curvilínea, e nos pontos P1, P2 e P3, você pode representar o campo elétrico E1, E2 e E3, que são vetores que tangenciam a linha de força. Ou seja, ser tangente significa que esse vetor vai tocar essa curva em um único ponto. Tudo bem? Continuando a discussão, as linhas de força tornam-se mais próximas em regiões onde o campo elétrico é mais intenso e mais afastadas em regiões onde o campo elétrico é menos intenso. Interpretação desse raciocínio com um esquema. Perceba que nessa região do meio,
dessa representação, onde está o ponto B, as linhas estão mais próximas umas das outras. Portanto, nesse ponto B, o campo elétrico EB ele é mais intenso e representado por um vetor mais longo. Já nas extremidades, na região aqui do ponto A e nessa extremidade aqui na região do ponto C, os campos elétricos EA e EC são menos intensos, ou seja, são mais fracos e, portanto, desenhados com vetores tangentes menores, ok? Devido ao distanciamento dessas linhas. Portanto, não confunda. Linha de força não é o mesmo que o campo elétrico. Em um campo elétrico uniforme, no qual o vetor campo elétrico E é constante, as linhas de força são retas paralelas e igualmente espaçadas. Ok? Então, está aqui um campo elétrico uniforme, todos os vetores têm a mesma intensidade ou o mesmo módulo, e as linhas de força são todas paralelas, não são curvilíneas igual nos dois slides anteriores. Detalhe, é importante destacar que as linhas de força nunca se cruzam. Consideramos a carga Q maiúsculo a geradora de um campo elétrico e a carga Q minúsculo a carga de prova. O esquema que a gente já conhece dos outros slides, essa carga gerando o campo e essa carga Q minúsculo é a carga de prova. Uma distância D que separa as duas, essa carga fica submetida a uma força elétrica criada por essa carga. Sabemos que a força elétrica que age em Q, que é a carga de prova, deve-se ao campo elétrico E, criado pela carga Q maiúsculo. Sabemos também que a força elétrica vai ser a carga de prova vezes o campo elétrico, ok? Pela lei de Coulomb, nós temos a seguinte representação matemática. Força elétrica é a constante eletrostática. Carga que gera o campo, carga de prova, tudo dividido pela distância ao quadrado, ok? Ou, se você preferir, Q1 vezes Q2. Aqui já está tudo em módulo. Fazendo a comparação entre essa equação, em que você tem força igual a carga vezes campo, e a equação 2, em que você também tem um resultado para força, só que é K, Q1, Q2, dividido por distância ao quadrado. Essas duas equações podem ser combinadas e elas resultam numa forma diferente de você calcular a intensidade de um campo elétrico, ok? Aqui do lado esquerdo, a gente tem módulo da carga vezes campo elétrico, igual aqui na equação 1. E aqui do lado direito da igualdade, a gente tem o outro valor resultante da lei de Coulomb, K, Q1, Q2 por D ao quadrado. Igualando esses dois resultados, ok? Passando essa carga de prova dividindo, cancelando, você tem esse resultado, que o campo elétrico é uma constante eletrostática, o módulo da carga que gera o campo dividido pela distância ao quadrado. Essa distância, ela é a distância entre a carga que está gerando o campo e um ponto que você quer estudar, como o ponto P daquele slide anterior em que mencionamos o esquema de cálculo da força elétrica. Cargas positivas geram um campo elétrico de afastamento e carga negativa gera um campo elétrico de aproximação. Então fica aqui registrado os dois desenhos de campo elétrico para carga positiva. Então perceba, sempre em relação ao mesmo ponto equidistante da carga, você tem os vetores de mesmo tamanho que para a carga positiva aponta radialmente para fora. Ok? Carga positiva, Q maior do que zero. Se a carga for negativa, Q menor do que zero, os vetores campo elétrico têm a direção radial também, só que o sentido é apontando para dentro da carga. Ok? Então a diferença do campo elétrico de uma carga positiva e de uma negativa fica aí destacado como no sentido do vetor campo elétrico.
Agora, as linhas de força de um campo elétrico de uma carga pontiforme vão ser representadas dessa maneira. Perceba que as linhas de força em uma carga positiva, elas têm origem na carga e têm uma extensão infinita, ok? Perceba que é diferente da representação do campo elétrico. A mesma ideia para linhas de força de uma carga negativa, que é menor do que zero. As linhas de força são contínuas, mas têm o sentido apontando para dentro da carga. Mais uma vez, para ficar bem claro essa diferença, no slide anterior, as duas representações de campo elétrico. Perceba que essa linha do vetor campo elétrico ela não é contínua, ok? Agora a representação da linha de força. Perceba que essa linha é uma linha contínua, ok? Não confunda linha de força com o vetor campo elétrico. Um campo elétrico uniforme pode ser gerado, por exemplo, na região entre duas placas planas, paralelas e eletrizadas com cargas de mesmo módulo, mas de sinais contrários. Aí a representação em desenho, uma placa com carga positiva e outra placa com carga negativa. Você tem aqui, entre as duas placas eletrizadas, um campo elétrico que é uniforme, e esse campo elétrico, os vetores, têm origem nas cargas positivas e o sentido aqui é para a direita, ok? Com o vetor apontando, tendo início na placa positiva e fim na placa de carga negativa. Como na região de um campo elétrico uniforme, o vetor campo elétrico E é constante, podemos concluir que uma carga de prova Q colocada nessa região fica sujeito a uma força elétrica constante, ok? Pois não tem variação do campo dentro de um campo elétrico uniforme. Então, o que nós vamos ter aqui, retomando o raciocínio, né? O campo elétrico é constante, podemos concluir que essa carga de prova colocada na região ficará sujeito a uma força elétrica constante. O que quer dizer essa força elétrica constante? Que ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer ponto, ok? E, pela segunda lei de Newton, a aceleração A desta carga também será constante. Se é constante, não muda o seu módulo, nem a direção, nem o seu sentido. Bom, agora comentando sobre o campo elétrico criado em sistemas de cargas elétricas pontiformes. Esse vetor campo elétrico resultante, agora eu vou chamar esse E de RER, campo elétrico resultante, para um sistema de cargas elétricas pontiformes, Q1, Q2, Q3, quantas cargas forem, até Qn. Seja elas quantas cargas forem. Em um determinado ponto do espaço, vai ser dado pela soma vetorial dos campos elétricos, E1, E2, E3, En. Portanto, um sistema de cargas pontiformes vão ser representados assim, ó. Campo elétrico resultante, quando for mais de duas cargas, você vai ter o E1 mais o E2 mais o E3 mais o tanto de cargas que você puder somar os seus campos. Perceba que isso são somas vetoriais, ok? O vetor resultante vai ser a soma do vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor 3 e assim por diante. A soma desses vetores pode ser feita por qualquer dos métodos que você já estudou. Regra do polígono, regra do paralelogramo ou outros métodos que você já conhece. Consideramos, por exemplo, um sistema de cargas pontuais de 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, mostrados aqui abaixo. Q1, Q2, Q3. Vamos calcular o campo elétrico resultante nesse ponto P. Bom, perceba que a carga Q1 é positiva e nesse ponto P o campo elétrico vai ser representado pelo vetor E1. Olha o campo elétrico, um vetor apontando para a direita, ok? Para longe, para fora da carga, ok? A carga Q2 ela é negativa, então nesse ponto P o vetor campo elétrico está apontando para dentro da carga.
se aproximando da carga, ok? Olha o sentido do vetor campo elétrico. E por fim, a carga Q3, que é positiva e no ponto P gera um campo designado aqui pelo vetor E3, ok? Apontando para fora, distante da carga. Bom, com esses três vetores, E1, E2 e E3, você pode fazer a representação do campo resultante. Por exemplo, utilizando a regra do polígono, que é bem simples, você vai colocar os três vetores a partir do ponto P em ordem. E1, E3 e E2. Perceba que agora esses vetores que estavam todos com origem no mesmo ponto, agora são colocados um em sequência do outro. E1, E3 e E2. O vetor resultante é o vetor que tem origem no ponto e fim no último vetor, que nesse caso aqui ficou o E2. Então, esse é o vetor campo elétrico resultante. Essa soma vetorial também pode ser feita por outros métodos. Estou finalizando a discussão por aqui. Quero agradecer a sua paciência e a sua atenção até esse momento. Sei que são muitos detalhes para lembrar, você não tem obrigação de aprender de primeira, ok? Conte comigo no que você precisar. Valeu e a gente se encontra no próximo vídeo.